Glória a Deus, saúde a todos com a paz do Senhor Jesus. Que Deus continue abençoando a sua vida, a sua casa, a sua família. Você que tem nos acompanhado aqui no canal Pastor Léo Herdeiros com Cristo, quero nos deixar a minha bênção em Cristo Jesus na sua vida, na sua casa e na sua família. Amém? Em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 7, o Senhor vai nos falar: o poder de Paulo vem só de Deus. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. Glória a Deus. Irmãos, entendemos que não é fácil ser cristão. Cristão verdadeiro, porque hoje vemos muitas fábulas, né? Pessoas que se dizem ser cristãos, vivendo uma vida de vaidade, de engano, de mentira, enganando a si próprio e não a Deus. Aonde dentro da igreja glorifica e exalta o nome do Senhor, mas fora da igreja vive uma vida completamente errada, achando de que Deus sabe do meu coração, Deus entende, Deus me ama. Sim, Deus sabe, Deus ama, Deus cuida. A Bíblia diz que Deus abomina o pecado, porém ama o pecador. Mas Ele também nos dá espaço para que nós nos arrependamos dos nossos pecados e nos converta ao Senhor. E vivamos uma vida de fato para Ele, para que por meio dEle encontremos a salvação. Pedro disse que todo aquele que for perseguido, maltratado ou sofrer qualquer injúria ou pena ou perseguição por amor de Cristo, estejais contente, glorifique a Deus no céu, porque certamente Deus tem um grande galardão para esse. Porém, aquele que sofre ou é perseguido ou é maltratado por erros que ele cometeu, esse apenas está recebendo o seu justo castigo por as coisas que ele fez. Então, quando eu ou você somos perseguidos, por estarmos fazendo a vontade de Deus, glorifique a Deus, meu irmão, minha irmã, porque de fato você está agradando o Senhor e grandes coisas Ele tem para a sua vida. Mas quando você é uma pessoa que conhece a verdade, mas anda mentindo, anda enganando, anda roubando das pessoas, anda se prostituindo, anda traindo, fazendo tudo aquilo que a palavra do Senhor diz para que não façamos, certamente virá o castigo, certamente virá a punição para esses. Então, o Paulo aqui, ele diz que o Senhor depositou em nós um grande tesouro, um grande ouro, mas ele colocou num vaso de barro. Veja só como é importante entendermos isso. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Deus depositou o Espírito Santo dele dentro de nós, o seu reino ele depositou em nossos corações, para que nós não venhamos nos gloriar, porque somos de barro. Esse corpo aqui será destruído, essa matéria aqui será destruída. O Senhor Jesus disse que quando ele se manifestar, ele nos trará a nossa vida que está agora escondida com ele. Porque nesse momento a minha vida aqui na terra pertence a ele, para fazer a vontade dele naquilo que ele me determinar a fazer. Mas quando ele se manifestar, ele manifestará também com ele a minha vida, como eu haverei de ser em Cristo Jesus. Porque assim como ele é, eu também o serei. Mas nesse momento, ele depositou em mim e em você esse poder, esse tesouro, para que eu e você não nos gloriemos naquilo que vamos fazer. Para que eu, nesse momento, não se glorie nessa santa palavra, porque essa palavra não é minha, ela é do Senhor, para a sua vida, para a minha vida. Então Deus apenas me usa nesse momento para que o nome dele seja glorificado na sua vida que crê hoje, na sua vida que dá crédito a essa palavra hoje,
essa palavra que está entrando na sua casa, no seu coração, na sua família hoje, para que o Senhor venha transformar a sua vida, venha mudar a sua história, se você dá crédito à palavra. Então Paulo vai dizer, em tudo somos atribulados, porém não angustiados. Quem que não é atribulado, irmão, hoje? Passando tantas adversidades, tantas lutas, às vezes em casa, no trabalho, às vezes na rua, às vezes no ônibus, mas ele diz, em tudo somos atribulados, porém não angustiados. Porque a angústia, irmão, ela destrói. Você pode até ter uma leve angústia, momentânea angústia, mas ela passa. O que está em Cristo, de maneira nenhuma, vai ficar com aquela angústia. Ela pode até vir sobre você, mas ela cai por terra. Porque em você habita o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Então ele continua, né? Perplexos, porém não desanimados. Sabe, aquela situação que você... Como pode isso ter acontecido? Porém você não desanima. Mas eu tenho fé que Deus vai me abençoar. Eu tenho fé que Jesus vai me tirar dessa situação. Ou seja, a sua perplexidade, a qual você se impressiona com aquela situação, você entende que maior do que aquela situação, do que aquele problema, é o Deus que está na sua vida para te dar vitória. Então aquela perplexidade logo desaparece, porque a sua fé está em Cristo Jesus. Então ele vai falar mais, porém não desanimamos, né? Perseguidos, porém não desamparados. Muitos daqueles irmãos que querem realmente viver uma vida reta com Deus, fazer realmente aquilo que agrada a Deus, aqueles que querem ser fiéis e sinceros no trabalho, em casa ou na família, sabe? As pessoas por si só em ver a atitude deles já sentem inveja, já sentem raiva, já sentem ódio, já começa a perseguir as pessoas que fazem a coisa certa. Às vezes você fala, mas como assim? Eu não fiz nada para essa pessoa, não fiz nada para ninguém. Eu só quero fazer aquilo que eu gosto, só quero fazer o meu trabalho, só quero viver uma vida em paz. Mas as pessoas não me deixam, ficam me incomodando, me perseguindo, falando mal de mim. Ou seja, você tem um brilho do Senhor. E quem está nas trevas, irmãos, vê a luz. Mesmo que de longe, ele vê a luz. E a luz incomoda. Quem está nas trevas, a luz incomoda. É mais ou menos assim, para você ter um raciocínio leve, é uma pessoa que está dormindo ali, num quarto tudo escuro, e de repente você liga a luz no rosto dela, ela fica incomodada, porque ela estava dormindo. Então assim, a pessoa que está nas trevas, olha só o que o Senhor está falando, a pessoa que está nas trevas, ela está como quem dorme, ela está dormindo, precisa despertar. E você que está na luz, você está atento, você está observando tudo. Porém, o inimigo, sabendo de que você anda na luz, ele tenta te perseguir, tenta te fazer cair sobre você o sono das trevas, para que você desanime, para que você desista, né? Para que você ali fique abatido. Mas o Senhor está dizendo, perseguidos, porém não desamparados. Eu e você de maneira nenhuma vamos ser desamparados pelo Senhor. O inimigo pode até tentar nos perseguir, tentar nos caluniar, tentar fazer qualquer coisa, mas Deus está sempre conosco. A palavra do Senhor diz que pode o justo até cair 7 vezes, mas de maneira nenhuma ficará prostrado, porque o Senhor sempre o levanta. E ele fala mais, o apóstolo Paulo fala mais. Abatidos, porém não destruídos. Muitas das vezes, irmãos, vamos nos sentir tão abatidos, tão cansados. Vinham às vezes até os pensamentos de querer desistir, de querer parar. Mas vem o Senhor e não nos deixa ficarmos destruídos. Ele nos reconstrói em Cristo Jesus. Ele nos reconstrói através do Espírito Santo de Deus. Então ele vai falar no versos 10. Levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nosso corpo mortal. Então, irmãos, não adianta esses crentes que dizem que, eu vivo uma vida em paz, eu tenho tudo, Deus não me deixa faltar nada, graças a Deus está tudo uma vida, mil maravilhas. É mentira, irmão. Esse irmão que está falando isso, de fato, ele não está em Cristo. Porque todo aquele que está em Cristo, ele é perseguido, ele é maltratado, sabe? Ele passa por dificuldade, ele passa por humilhações, mas ele está sempre ali firme, porque ele está carregando no corpo aqui, ó, nessa matéria, o morrer de Cristo.
todo o tempo. Todo dia eu e você nós acordamos para enfrentar não só um leão, mas vários leões que se levantam contra a nossa vida espiritual. E por isso Deus me dá força, Deus te dá força para você vencer. Porque Ele disse assim, o meu justo viverá de fé e de fé em fé. Perdão, a palavra diz assim, o meu justo viverá pela fé e de fé em fé. Por que de fé em fé? Porque vai vir uma situação na sua vida e você pela fé vai vencer essa situação. Mas logo que você vencer essa situação, vem outra situação para você. E você vai lá e vence de novo essa situação, para vir outra situação. Então é de fé em fé que eu e você vamos vencendo a nossa jornada aqui na Terra. Mas também para que isso, pastor? Para que você encontre a experiência e a capacidade que você necessita para Deus te usar lá na frente para abençoar outras pessoas que talvez vão passar pelo mesmo problema que você passou ou piores. Então, entenda que o Senhor está dizendo que o nosso corpo aqui na terra, ele todo dia eu e você devemos matar o nosso corpo para que o Espírito viva em nós, para que o Espírito Santo se manifeste em nós. O nosso corpo todo dia tem que trazer os flagelos, sabe? As marcas do sofrimento de Cristo. Para que as pessoas entendam, vejam em mim, vejam em você o caráter de Cristo. Irmãos, quando Jesus esteve sobre a terra, né? Quando ele veio ao mundo em carne, né? Como eu e você, ele estava em forma de pecado, porém não pecou, porque ele estava como um ser humano normal. Todas as coisas que eu e você sentimos ou passamos, ele passou, só não pecou. Quando ele esteve aqui, irmãos, tudo isso que eu e você passamos, ele passou, essas dificuldades, essas necessidades, ele passou, mas ele não pecou. Mas o Senhor Jesus, em nenhum momento, ele desistiu, ele parou, ele desanimou. Ele foi avante. Ele sabia que para ele vencer o inimigo, ele tinha que cumprir toda a verdade, toda a justiça. Mas ele sendo filho de Deus, ele tinha poder e autoridade para ordenar os anjos vir ele ajudar e combater todas as regiões celestes ali do mal, fazer cair por terra todo o mal ali. Porém ele não usou do seu poder e autoridade divinal, ou seja, filho de Deus. Não. A Bíblia diz que o Senhor Jesus venceu o maligno apenas com o seu caráter, mostrando para mim e para você que é possível vencermos apenas com o nosso caráter de cristão. Porque o homem em si já estava condenado no pecado, na lama, sabe? Mas o Senhor Jesus veio e cumpriu toda a lei, toda a verdade, toda a justiça, para que eu e você hoje estivéssemos sobre a graça de Deus. Mas não que isso me desse a liberdade para viver fazendo as coisas erradas, pecando. Ah, Deus sabe, Deus vai me perdoar. Não. Ele diz que você deve viver uma novidade de vida. Que novidade de vida, pastor? É aquilo onde eu vou me esforçar para não errar. Eu vou me esforçar para não pecar. Mas se eu chegar a pecar, eu tenho um advogado no céu que me defende. Aquele que eu vou chegar diante dele e falar: Pai, eu errei hoje. Eu fiz isso e isso hoje, Senhor. E eu não queria, mas eu fiz. Me perdoa. Tem misericórdia de mim. E o Senhor Jesus logo vai interceder ao Pai. Pai, lembra, esse é aquele que o Senhor entregou a mim. Eu morri por ele. E ele hoje errou, mas ele está aqui se arrependendo. Tem misericórdia dele. Não impute a ele esse pecado. Impute a mim, lá na cruz do Calvário, quando eu derramei meu sangue por ele. E ali o Senhor apaga os seus pecados. Por isso que você não podemos viver na prática do pecado. Nós somos pecadores, irmãos. Mas não podemos viver na prática do pecado. Ou seja, praticando todos os dias o mesmo erro. Não. Nós vamos errar, nós vamos falhar. Nós vamos desanimar pessoas, às vezes com atitudes, porque somos seres humanos. Mas devemos nos esforçar para não enganar nem destruir a fé de ninguém. Para não fazermos pessoas tropeçarem na palavra por nossa causa. O Senhor Jesus disse que é inevitável que venham os escândalos. Mas ai de quem, porém, vem o escândalo. Melhor fora que lhe amarrasse uma pedra ao seu pescoço e lhe atirasse no fundo do mar, do que fazer qualquer um desses pequeninos tropeçarem. Então, irmãos, a nossa vida sempre vai ser de perseguição, vai ser de lutas, vai ser de tentações, vai ser de porradas mesmo. Mas o Senhor está dizendo que tudo isso
né? Mesmo eu e você passando todas essas coisas, o morrer em Jesus, todas essas coisas, para que seja manifesto em nosso corpo o poder de Deus, seja manifesto em nosso corpo a morte de Cristo, para que a nossa alma possa viver, para que o nosso espírito possa ser salvo junto com o nosso eu, nossa alma, o nosso espírito possa viver em Cristo Jesus. Ele vai falar no versos 11: porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus. Veja só uma palavra importante aqui, quando ele diz porque nós que vivemos, porque tem outros que estão mortos espiritualmente. Teve um discípulo que chegou para Jesus e disse assim: Senhor, quando ele disse, olha, vocês têm que deixar tudo aquilo para trás, pegar a cruz e me seguir. Um dos discípulos disse assim: Senhor, espera que eu vá enterrar meus pais e depois eu venho e te seguirei. Jesus disse: deixa que os mortos enterrem seus próprios mortos. Como pode um morto enterrar outro morto, irmão? Porque a Bíblia está falando ali, Jesus está falando ali da morte espiritual. Muitos hoje estão mortos espiritualmente, mas nós que vivemos em Cristo, ele vai dizer, porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte. Todos os dias o diabo tenta nos matar espiritualmente. Todos os dias o diabo tenta tirar a nossa vida espiritualmente. Por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. Então todas as vezes que eu e você falamos do amor de Deus para alguém e aquela pessoa recebe a palavra, a vida que Jesus está manifestando em nós está avivando aquelas pessoas a encontrarem com Cristo também e saírem da morte para a vida. Versos 12: de modo que em nós opera a morte, mas em vós a vida. Olha só, enquanto eu e você somos perseguidos, agora já para o pregador, para aquele que é evangelista, o missionário, o diácono, o obreiro, o presbítero, aquele que se esforça para pregar o reino de Deus, ele diz, de modo que em nós opera a morte, mas em vós a vida. Porque aquele que toda vez quer fazer a coisa certa para ganhar almas, para ganhar vida, ele vai ser perseguido, ele vai ser tentado, ele vai ser sujeito à morte. Veja só, pessoas que estão agora na Coreia do Sul, no Japão, na China, esses lugares aí onde a palavra do Senhor não pode ser ministrada. Essas pessoas que em oculto ali pregam, tentam ganhar vidas, mesmo sabendo que a vida deles está sujeita à morte ali. Mas eles fazem, mesmo que escondido ou se esforçando para pregar em alguns lugares ao redor, tentando ganhar almas para Cristo, sabendo que pode morrer. Ele está fazendo ali a vontade de Deus, dando vida para aqueles que estão mortos. Mas ele está sendo sujeito à morte todo o tempo. No versos 13 ele diz, tendo porém o mesmo espírito da fé, como está escrito, eu criei, por isto é que falei. Também nós cremos, por isto também falamos. Então se eu verdadeiramente creio, eu falo daquilo que eu creio, daquilo que eu acreditei através de Jesus. Por isso também os sinais. Jó disse assim, Senhor, eu antes cria no Senhor só de ouvir falar. Eu só conhecia o Senhor só de ouvir falar. Porém, hoje eu vejo, através dos sinais, as obras que Deus fez na vida de Jó. Assim como Ele faz na minha, Ele faz na sua, na vida daquele que crê. A Bíblia vai nos falar que Abraão creu contra a esperança. Veja só, já é difícil a gente acreditar numa situação, a gente tendo esperança. Já é difícil a gente acreditar que vai dar certo, que vamos conseguir. Porém, por isso Abraão é tratado como nosso pai na fé. Porque ele creu contra a esperança. Por que contra a esperança, irmãos? Porque já tinha cessado a madre, o tempo da mulher engravidar na vida de Sara. Ela já tinha 90 anos. Abraão já tinha 100. Então ele já sabia que humanamente já tinha cessado. Não tinha mais como a Sara engravidar, não tinha mais como ela dar um filho para Abraão. Mas pelos olhos da fé, ele creu que Deus poderia trazer a vida aos que estavam mortos. Como também creu que aqueles que não tinham mais condição de realizar qualquer coisa, Deus poderia sim realizar. Como Deus também poderia fazer o ventre de Sara ser renovado, jovem de novo, para poder lhe dar um filho, lhe dar um fruto. Então ele creu contra a esperança. Como também é maravilhosa a palavra do Senhor, quando a gente vai falando, vai lembrando dos fatos, a qual mostra a fé dos grandes homens de Deus. Quando Abraão também foi testado, quando Deus pediu a ele o seu filho para que fosse sacrificado, quando ele subiu ao monte,
O filho lhe pergunta: pai, nós temos a lenha, temos o fogo, temos também aqui o cutelo, ou seja, a faca para o sacrifício, mas onde está o cordeiro? Abraão poderia dizer: filho, Deus me pediu você para me sacrificar. Mas Abraão não disse isso. Abraão disse assim: Deus proverá. Deus proverá. Então ele sabia que Deus poderia sim querer o filho dele, mas depois da morte podia trazê-lo à vida. Ou também Abraão já cria que Deus poderia fazer aparecer um cordeiro ali, que de fato foi o que aconteceu. Então, meu amado irmão, minha amada irmã, nós que cremos e falamos, o Senhor faz acontecer verdadeiramente segundo a sua palavra, porque Ele não deixa cair por terra a palavra do homem e da mulher de Deus. Mas desde que esteja em comunhão, ou seja, em empatia, ou seja, ligado com a vontade de Deus. Porque se não estiver ligado com a vontade de Deus, não vai se cumprir. Você tem que fazer tudo segundo a vontade de Deus e não a sua, não a minha. Sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará convosco. Porque todas as coisas que existem por amor de vós, para que a graça multiplicando se tornem abundantes as ações de graça por meio de muitos, para a glória de Deus. Aleluias. Olha que maravilha, irmãos, esse último versículo. Esses dois últimos versículos, ele diz: sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor Deus, ressuscitou o Senhor Jesus, quando o Pai ressuscitou o Senhor Jesus, também nós ressuscitará com Jesus e nos apresentará convosco. Quando Deus ressuscitou o Senhor Jesus, Ele também vai nos ressuscitar com Jesus e nos apresentará com Jesus aos anjos, a todos aqueles que estão ali. Ele vai nos apresentar. Olha, esses aqui são aqueles que deram crédito à palavra do meu filho, foram aqueles que deram crédito ao reino que eu lhe prometi e não se desviaram por caminho algum. Fizeram a minha vontade, sofreram perseguições, sofreram lutas, passaram por dificuldades, mas permaneceram firmes na aliança que meu filho fez com eles, naquele sacrifício na cruz do Calvário. Então ele continua: porque todas as coisas existem por amor de vós, para que a graça multiplicando-se torne abundante as ações de graça por meio de muitos, para a glória de Deus. Aleluia. É por amor de mim, irmão, é por amor de você que o Senhor faz acontecer essas coisas. Que o Senhor leva pessoas a falar do amor dele para você, leva pessoas a falar da graça dele para você, para que você não fique perdido, desviado, desanimado, triste, cabisbaixo. Jesus te ama. E Ele deu a vida dele para que você seja salvo, para que você seja ressuscitado nesse grande dia, para que você possa entrar no reino de Deus e se alegrar com Ele. Esse mundo vai passar, tudo isso vai passar. Não vamos viver como muitos aí, se enganando com as coisas desse mundo, esperando algo bom aqui nessa terra, porque a tendência, irmãos, é cada vez mais piorar. Aqui cada vez mais vai ficar mais difícil na terra. Tempos difíceis estão para vir, irmãos. Vocês pensam que a pandemia foi algo difícil? Foi. Eu não estou dizendo que não foi. Perdemos muitas pessoas. Porém, há tempos piores ainda para se cumprir, segundo a palavra de Deus. Mas aqueles que estiverem em Cristo estarão salvos. Mas, pastor, muitos que eram evangélicos cristãos, pessoas que pregavam, que viviam para Cristo, morreram na pandemia. Não morreram, irmão. Dormiram. A Bíblia diz que o crente ele não morre, ele dorme. Aquele que verdadeiramente está em Cristo. E de fato chegou o tempo dele, o Senhor quis levá-lo. Poderia ser na pandemia ou com qualquer outra coisa. Chegou o tempo dele. Entenda uma coisa, em Ezequiel 33 a palavra diz assim, que Deus não tem prazer na morte do ímpio, antes que ele se arrependa e se converta do seu mau caminho e viva. Porém, na morte do justo ele tem, não. Por quê? Porque ele sabe que o justo, quando ele morre a matéria, ele vai estar com Cristo, a alma. Então Deus tem prazer. Quem mais do que Deus não quer que a gente esteja com Ele? Mas por amor de vós, por amor daqueles que ainda não conhecem, Ele permite que eu e você estejamos aqui ainda fazendo isso.
pregando a palavra, falando do amor dele, querendo conquistar vidas para que eles também alcancem essa grande salvação que está proposta para mim e para você. Amém? Deixo a você essa palavra, essa passagem, essa meditação. Quero pedir aos irmãos que compartilhem essa mensagem com outras pessoas. Nos ajude aí compartilhando. Você que ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal, nos ajude. Deixa aí o seu joinha, o seu like, né? E nos ajude a propagar essa palavra. Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família, poderosamente, em nome de Jesus. Amém.